Hoje eu quero contar um pouquinho para vocês sobre como nasceu a Autêntica Lid, né? Mas antes, para entender como nasceu a Autêntica Lid, eu preciso falar um pouquinho de quem é a Lidiane, né? Da onde surgiu essa vontade, esse sonho, enfim. Eu sou formada em publicidade e propaganda, né? Então eu sempre fui apaixonada pela área de criação, de criatividade. Eu via aqueles comerciais na TV das marcas, eu ficava encantada e eu sabia que era isso que eu queria para minha vida. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo as responsabilidades financeiras, enfim. Eu comecei na época da faculdade fazendo estágio no banco, né? Então eu trabalhava no Itaú, trabalhei por 6 anos, contando com a época do estágio, né? E eu tava acomodada, né? Mas eu sabia que eu não era boa naquilo. E apesar de eu ter os benefícios, né, muito bons lá para um estágio na época, eu não conseguia me destacar. Eu não era boa o suficiente. E eu sabia que aquilo estava errado, porque eu sei da minha capacidade. Só que não era ali que eu conseguia fazer a diferença, que eu via o meu propósito de vida. Mas eu fui levando, fui efetivada, trabalhei aqui na minha cidade, trabalhei depois em Taubaté, que foi a maior parte do tempo, mas eu não estava feliz. Eu sabia que eu precisava de algo a mais na minha vida, mas não tem como do nada largar e falar não quero mais, eu tenho boletos para pagar, né? E aí, quando começou a pandemia, em 2020, né, eu acho que todo mundo se viu um pouco ali no desejo de fazer algo diferente, até porque muitas pessoas perderam emprego nessa época, né? E dizem que nós brasileiros, nós temos a capacidade de criar e empreender nos piores momentos. E foi nesse momento, eu não tinha perdido o emprego, graças a Deus, né? Continuei lá, só que a gente tinha uma flexibilidade muito grande, porque tinha um rodízio de funcionários na agência. E no período que eu estava na minha casa, ociosa, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, não pensando num plano B, mas alguma coisa que eu pudesse preencher o meu tempo, que eu pudesse exercer a minha criatividade em alguma outra coisa. Algo que eu não conseguia exercer dentro do banco, porque as coisas que eu queria fazer não dava, não encaixava, né? Então eu falei, lá eu tenho meu dinheiro, mas eu também quero exercer o que eu gosto aqui do lado de fora, né? E aí eu comecei a pesquisar, falei, se eu vendesse alguma coisa, eu pudesse criar uma marca, algo do tipo, comecei a pesquisar lingerie para revender, pesquisar tudo que você pudesse imaginar, só que eu não queria apenas para ter um retorno financeiro, eu queria que fosse um produto que eu acreditasse, algo que eu gostasse de fazer. E aí pesquisando muito, aí eu até cheguei nas camisetas, e eu falei, cara, a camiseta é legal, porque agora, na pandemia, né, muita gente começou a se vestir mais confortável, ter um estilo mais diferente. Eu falei, camiseta é algo legal, bacana. De início eu queria aquelas camisetas mais street, mais assim, estilosa e tal. Só que eu não sabia, não tinha nem noção, né, como que fazia pra comprar, revender. Eu nunca tinha vendido nada além do banco ali, né, fora, Avon, nada, nunca vendi nada. Mas eu tinha ali a venda na veia, né? Porque 5 anos trabalhando no banco de venda, então tinha que saber. E aí até que eu cheguei na camiseta, achei alguns fornecedores, comprei. Na época, olha pra você ver, eu economizei o meu vale-refeição, porque eu consegui ali trocar por dinheiro uma época. Eu falei, não, eu vou investir nisso. Então eu guardei o meu vale-refeição e consegui investir a minha primeira compra de camisetas e t-shirts com vale-refeição que eu vendi. Então foi assim, eu comprei, criei o Instagram, comecei a postar, e eu falei, cara, que legal, porque eu vi as pessoas repostando com a camiseta, me marcando, falando que tá gostando. Então aí já achei o máximo. Mas antes disso, como que nasceu o nome Autêntica Lid, né? Foi depois de um feedback, eu ainda tava no banco, né? Eu tava em casa, no meu rodízio. E aí eu fui chamada no serviço para ter o feedback normal que todo funcionário tem, né? Semestralmente.
E aí nesse feedback a minha gestora na época percebeu que eu não tava com o meu brilho, né, com todo o meu propósito ali, enfim. E ela falou que ela, lembro até hoje que ela falou, por que você não é aqui da mesma forma que você é na internet, né? Porque como eu ficava muito em casa, então eu acabava postando muito vídeo. E aí, só que assim, não dava pra ser quem eu era ali, né, na internet, quem eu queria ser, exercer a criatividade, sendo lá no banco, né? Pelo menos pra mim. Tem gente que consegue, eu não conseguia. E aquilo ficava no meu coração, eu falava assim, é verdade, eu não tô sendo quem eu gosto de ser aqui. E aí eu saí de lá, eu lembro que eu saí de lá, eu fui direto na igreja, na São Benedito. Sou católica, né? E aí eu fui pedir um direcionamento pra Deus. Falava assim, Senhor, eu preciso encontrar o meu propósito. Eu sei que foi o Senhor que abriu pra mim as portas ali no banco. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei ali, por tudo que... Enfim, mas não é... Eu preciso fazer algo que tenha a minha essência, né? E na mesma hora veio assim no meu coração que Deus me criou pra ser autêntica, pra eu ser eu mesma no mundo, né? Com as minhas palavras, do meu jeito. E aí essa palavra autêntica ficou aqui, ó. Ficou aqui na minha cabeça. E nisso eu ainda não tinha criado Instagram nem nada. Eu tava nesse processo, né? Eu falei assim, autêntica. Deus me deu o dom da criatividade pra eu criar coisas. E aí eu fui pra casa, mas eu senti muito ali que meu propósito era algo com autenticidade. Fui pra casa e aí quando eu, né, tava nesse processo, aí eu comecei a procurar coisas pra eu fazer. E o nome, né, criar o Instagram. Aí eu falei assim, por que não autêntica? Então foi assim que nasceu, Autêntica Lídia. Eu só não coloquei autêntica, só autêntica, porque tem muita marca que chama, acho que só autêntica. Coloquei Lid porque daí fica a minha essência, né? Não tinha autêntica Lid. E foi assim que nasceu. A minha felicidade, assim, era eu ver as pessoas repostando, marcando, falando que era diferenciado. E a camiseta, ela leva uma identidade, né? Você chega num lugar com uma camiseta diferente, uma frase legal, um desenho legal. As pessoas falam assim, nossa... de onde que é essa camiseta? Que legal essa frase, que legal. E aí viram algo assim, aquilo que eu queria, né? Que a pessoa, através de mim, a pessoa consegue se expressar da maneira dela, com a frase dela, com o desenho dela, no lugar que ela estiver, seja no barzinho, seja na escola, na faculdade, em casa, no trabalho. E eu consigo fazer com que outras pessoas também levem a sua autenticidade através de uma camiseta, através de uma estampa. E era isso que me preenchia. Passou, né, um ano, eu tava fazendo isso em paralelo ao banco, até que teve um momento que tava me travando, que eu, como eu dependia de outro fornecedor, tava demorando muito, não conseguia atender da forma que eu queria, eu comecei a pesquisar como que eu poderia criar as minhas próprias camisetas. E aí começou todo esse processo. Em setembro do ano passado, eu conversei com a minha gestora, falando que eu tinha o desejo de sair. Passou um mês, eu consegui ser desligada e agora tô aqui me dedicando a esse projeto, que eu aposto toda a minha essência aqui.